Então o problema que vemos aqui é um problema espiritual. É uma cegueira, é uma insensibilidade. Conhecem o Antigo Testamento como ninguém, desde pequenininhos, mas não conseguem enxergar a grandeza da mensagem santa que emana de lá e que aponta para o Messias. Não conseguem ver isso. São cegos. E nessa cegueira tem ódio daqueles que falam do Messias. Agora notem, pastor, isso é bem antissemita, não é não? Primeiro o texto fala isso. Agora vejam como não é antissemita. Vejam se esse é um problema só deles. Voltem para 1 Coríntios. Veja o capítulo 2. Olha o capítulo 2 de 1 Coríntios. Veja se são só os judeus que têm esse problema. Será que só os judeus têm esse problema? Olha o versículo 14. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural. Aqui só os judeus? O que é o homem natural? É o homem no seu estado espiritual normal, sem a atuação do Espírito Santo na vida dele, sem que ele tenha sido transformado. Ele é natural. Essa é a linguagem que Paulo usa aqui. É o homem comum, o homem natural, o homem em quem o Espírito Santo não trabalhou, não foi transformado, não é habitado pelo Espírito Santo, não creu em Cristo, não foi transformado pela fé. Esse é o homem natural. Veja o que acontece com ele. Aqui, são os judeus que estão falando aqui? Não, qualquer pessoa. O texto que eu li anteriormente era só os judeus, agora aqui é qualquer pessoa. É o homem natural, não interessa se é judeu ou gentil. O texto prossegue. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Quais são as coisas do Espírito de Deus? O Evangelho é uma coisa do Espírito de Deus ou não? Sim. O homem natural aceita? Não. E o texto fala, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Ele não aceita. Por quê? Veja a sequência. Porque eles são loucura. Algumas pessoas olharam para o Wesley e pensaram, esse homem ficou louco. O homem natural vive desse jeito. As coisas espirituais para ele são coisas de louco. É por isso que os seus amigos, sua família, não querem conversar com você. Porque na cabeça deles você é louco. Você enlouqueceu. Eles falam assim, olha, eles falam assim, quando eles estão sozinhos, eles falam assim, sabe o que aconteceu? Eles foram numa igreja lá e tem um pastor lá. Um barbudo, ele vive no zoológico lá. Esse pastor, ele entra na cabeça das pessoas. Esse pastor, ele tem umas técnicas. E ele entra na cabeça das pessoas, ele faz a lavagem na pessoa. E a pessoa, ela fica assim, que nem o Wesley ficou. Desse jeito. Olha, não é bom estar muito perto. Porque esses homens são terríveis, eles entram na cabeça da pessoa. Eles dominam tudo. Eles são perversos. Eles pensam isso de você. Sabiam? Eles pensam isso de você. É loucura. Na cabeça deles é isso. O Evangelho, as coisas de Deus são loucura. O texto prossegue falando assim, e não pode entendê-las. É um bloqueio intelectual. Mas é tão simples. Jesus morreu pelos nossos pecados. É tão simples. Ele não consegue entender isso. Uma criança tocada pelo Espírito Santo de 3 anos de idade entende. Mas ele não entende. Ele pode ser um PhD em Oxford, em Harvard. Ele não entende. É um bloqueio intelectual. Não pode entendê-las, porque elas se discernem, elas são entendidas espiritualmente. Só pela ação do Espírito elas são entendidas. E aí com isso, judeus e gentios estão todos no mesmo barco. Todos são assim. Por isso, judeus e gentios fazem isso. Crescem no ódio contra a fé, acusam de ser criminoso e partem até para agressão física, que é um problema espiritual presente nos corações. E esse problema, só Jesus pode sarar. Se você está aqui e você não é crente, eu falei de você agora. Se você está aqui e você não é crente, se você está aqui e você é judeu e não é crente, você não entende a lei que você lê, o texto que você lê. Você não entende. Eu fui instruído no hebraico desde criança, você não entende.
O texto fala que você está cego, tem o véu no seu coração. E se você está aqui, você é incrédulo, e você não é judeu, você também não entende nada. Você não enxerga nada. Você é cego, você não consegue entender. E para você, tudo que eu disse aqui é coisa de maluco, é coisa de louco. Na sua cabeça, você pensou isso, esse pastor é louco. E todo mundo aqui é maluco. Você pensou isso, você pensou, eu sei, você pensou. E só tem uma solução. Eu falei de você? Falei? Ok. Senhor, diga ao Senhor, Senhor, isso que esse homem falou é verdade. Ele descreveu a minha cabeça. Eu não sei como, mas ele descreveu a minha cabeça. Ele acertou, miserável. Acertou. Ele descreveu a minha cabeça. E se isso é verdade, eu quero pedir misericórdia. Socorro. Eu não quero ser um homem natural. Eu quero ser um homem espiritual. Quero pedir, Senhor, perdoa-me os pecados. Muda o meu coração, tira o véu, tira a venda, transforma, lava, santifica. Eu quero ser esse louco. Eu quero ser esse louco para o mundo. Eu quero ser seu servo, salvo. Eu quero isso para a minha vida. Tem misericórdia de mim. Eu creio em Jesus. Faça isso agora. Faça isso hoje. Não saia por aquela porta sem clamar pela salvação que é em Cristo. Sem clamar pelo Deus dos apóstolos. Sem olhar para a cruz anunciada pelos apóstolos. A cruz do nosso Salvador e dizer, Senhor, perdoa-me. Eu quero ser uma nova criatura.